Pronto. Opa, Zé. E aí, tudo bem? Bom? Bem, graças a Deus, cara. Prazerzão Pois ter é, aceitado o convite, viu? que isso, eu que agradeço. Que bom, Muito então. bom, prazer, Zé Bruno. Primeira vez que a gente se fala assim, né, de Pois verdade. é, só por meio das mensagens do Facebook, né? Então, então. E você tá fazendo muita falta nas redes sociais, Bernardo. Tá vendo algumas publicações Oh, antigas suas de que tá faltando um pouco dessa sobriedade aqui nas redes oh, sociais. rapaz, rede social é uma coisa que, eu não sei, ultimamente tá mais para rede antissocial do que social, faz um tempo já que eu tenho me policiado e evitado aí de entrar em muita coisa, né? Eu tenho a minha conta lá no Facebook, modesta, mas é mais porque eu tenho É, muitos amigos que moram longe e tal, e é o jeito mais prático de a gente manter contato é pelo Facebook. Mas Instagram, Twitter eu desisti, rapaz. Eu tentei aí um tempo atrás, mas desisti. eu conheço o Bernardo Chu do Facebook. Eu acho que você estava no Servo de Cristo, fazendo seu mestrado em divindade no Servo. Você já estava concluindo o Servo e indo para o Regent. Quando eu pelo menos lhe conheci lá no Facebook. Eu não lembro bem qual foi o momento, Uhum. mas já tem um tempinho. Eu acho que foi depois que eu já estava no Canadá, porque eu não tinha rede Então social antes. foi lá no Canadá, né? E aí ontem eu estava olhando lá no perfil do Servo e vi que o Bernardo, como eu avisei para vocês, ele é mestre em divindade pelo Servo de Cristo, graduado em comunicação social, mestre em Novo Testamento lá no Regent e tem PhD em linguística, literatura e Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo. Se eu não me engano, é por aí. E tem vários artigos que eu não sabia. Encontrei lá os artigos também, depois eu pedi o link para ler esses artigos. A maioria sobre Novo Testamento, exegese, hermenêutica, enfim. Uhum. E, Bernardo, eu queria que você completasse essa apresentação. Certamente eu esqueci alguns detalhes sobre igreja, família, enfim. Fica à vontade aí. Joia. Olha, antes de tudo, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sinto muito privilegiado de poder participar aqui dessa live. Como você falou, né, Zé, a gente se conhece há um bom tempo, mas primeira vez que a gente troca palavras, assim, Sim. verbalmente mesmo, né? Você basicamente falou quase tudo. Eu sou professor lá do Seminário Servo de Cristo, pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho, uma igreja recém-plantada aqui no centro de São Paulo. A gente plantou essa igreja em janeiro, começou, né, o processo de plantação em janeiro do ano passado, então vamos completar um ano e meio aí, ter que celebrar um ano e meio à distância, né, também, via live. Fora isso, sou casado, né, com Roberta, pai de Isabela, que vai fazer 9 anos agora em julho, e pai do Rafael, que acabou de fazer 4. Basicamente isso. Você dá aula de quê lá no Servo de Cristo? Eu sei que você é coordenador de um curso também lá, né? Eu coordeno um troço chamado Curso Bíblico de Capacitação Ministerial, que é um curso básico de teologia bíblica, né? Para quem não está interessado em fazer um mestrado propriamente dito em teologia bíblica, mas que também precisa de recursos, de rudimentos básicos para manusear as escrituras com um mínimo de informação e responsabilidade, né? Então eu coordeno esse curso, que é um curso introdutório de teologia bíblica. A gente usa esse curso meio que como isca também, para ver se o pessoal já não emenda os nossos cursos mais robustos ali. Mas fora isso, eu leciono basicamente qualquer matéria que diz respeito ao Novo Testamento. Então, teologia bíblica. Esse semestre eu estou dando Romanos de quinta-feira à noite, que o Gustavo está fazendo. O Inclusive, Gustavo vai nas alturas das suas aulas. Ele comenta assim, que eu digo, poxa, que Gustavo, bom. para de falar, porque eu fico com vontade de fazer também, mas não posso. Gustavo é um aluno que é muito bom ter também. Ele contribui bastante para a discussão, sempre trazendo questões e perguntas por ângulos diferentes que enriquece bastante o processo de aprendizado. Eu aprendo muito com ele também, com todos os alunos, né? Mas Romanos, quinta-feira à noite. Sexta-feira de manhã eu estou dando literatura joanina e Apocalipse. Então esse semestre a Eliane
nossa diretora acadêmica pegou leve comigo, porque ela arrancou meu couro no semestre passado, botou para dar 5 matérias aí. Mas basicamente é matéria, tudo que diz respeito à exegese do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, hermenêutica, questões interpretativas, Bíblia de modo geral, mais focado no Novo Testamento. Bernardo, e como é que você foi parar como professor de teologia do Novo Testamento e por que do Novo Testamento? O fato de eu ter desembocado nessa área, né, nessa disciplina, tem muito a ver com a minha caminhada e com a minha própria experiência de conversão, né? Eu nasci e cresci num lar católico, filho de imigrantes, né, coreanos. Enfim, não vou poder dar muitos detalhes de como foi esse processo, mas o que aconteceu foi que quando eu me converti, né, eu tive uma adolescência bastante, digamos assim, desvairada, né? Adolescência meio estranha. Quando o Senhor Jesus me achou, foi uma experiência muito radical, assim, de conversão, de mudança de vida, enfim. E naquele momento eu soube que eu queria fazer esse negócio, queria falar desse evangelho, dessa mensagem o resto da minha vida. Eu queria viver para proclamar esse Jesus que tinha mudado a minha vida, enfim. Foi uma coisa bem doida, né? E desde a minha conversão, eu sempre tive esse senso de vocação muito forte, que eu queria pregar a palavra, né? E é óbvio que conforme os anos foram passando, Deus foi refinando essa vocação, né? E muito teve a ver com o fato de eu ter saído da Igreja Católica, porque quando eu saí da Igreja Católica foi um processo bastante traumático até do ponto de vista familiar. Meu pai era muito importante na paróquia e tudo mais. E desde aquele instante, então nos momentos iniciais da minha caminhada cristã, eu tive como um pilar muito forte assim da minha identidade a autoridade das Escrituras. Então eu me debrucei nesse negócio, mergulhei para entender o que a Bíblia de fato diz e tal. E uma coisa foi levando a outra. Agora, eu caminhei os meus primeiros anos como cristão num contexto bem carismático, né? Uhum. Que não sempre, mas algumas vezes eu ouvia ideias anti-intelectualistas, né? No sentido de que a gente não precisa de estudo, né? Sim. Aquele velho erro de interpretação de Coríntios, né? Que a letra mata. Essas coisas todas. Então, por muitos anos eu tive um certo preconceito, né? Eu era daqueles que diziam que seminário é sinônimo de cemitério, né? Aí o que aconteceu? Isso, sorveteria, né? Tipo isso. Seminário como sorveteria. E o que aconteceu foi que eu tive uma experiência missionária no continente africano, fiquei uns meses lá, e aí eu me aventurei a me enfiar numa aldeia, onde não teria muito contato com o mundo, digamos assim, exterior, né? Eu fiquei enfurnado ali na cultura, numa aldeia moçambicana, lá na região do norte, quase na Tanzânia. E foi ali que o Espírito de Deus me persuadiu, porque naquele momento em que eu me vi isolado, tendo que compartilhar minha fé, né, pregar, enfim, anunciar Jesus, sem o auxílio de nada, né, ali me caiu a ficha. Eu acho que esse negócio de não estudar é muito perigoso. Uhum. Então, terminando essa experiência missionária, eu voltei para o Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular no Servo de Cristo. Então você já tinha concluído comunicação social? Sim, a minha conversão foi no penúltimo ano da faculdade, né? Eu era loucão, né? Eu era daqueles caras que não perdi uma cervejada. Não tem cara, né? Mas isso é porque... Você e o Paulo enganam. Eu fui Paulo, você engana. O Paulo era mais bonzinho que eu. O Paulo sempre cresceu na igreja, né? Assim, eu conto a minha história, o pessoal acha que eu estou mentindo, mas o fato de vocês acharem que eu estou mentindo só comprova o poder do evangelho mesmo, porque eu era um lixão. Isso na minha época universitária não ficou nada, né, na cabeça, enfim.
E aí como foi no final do terceiro ano da faculdade, só ficou faltando o último ano, né? Então eu concluí a minha faculdade, quando que foi que eu concluí minha graduação? Acho que foi em 2002, isso, dezembro de 2002. O Senhor me achou em novembro de 2001 e terminei em dezembro de 2002. E aí, essa experiência em Moçambique foi em 2005. Então eu fiquei aí uns 3 anos lendo de tudo, enfim, aquela coisa lá do recém-convertido, né? E Sei. vai para tudo quanto é lugar, participa de tudo quanto é coisa e faz tudo. Você teve aquela fase da jaula, Bernardo? O que faz da jaula? No livro do James K. Smith, Cartas a um Jovem Calvinista, ele fala que todo novo calvinista está na fase da jaula. Ele descobre assim um novo mundo e ele quer sair botando goela abaixo para as pessoas. Essa é a fase da jaula. Ele tem que ficar contido, até amadurecer e poder dialogar. O problema é que ninguém me botou em jaula nenhuma, então eu fiz muita besteira, falei muita besteira, saí dando tiro para tudo quanto é lado. E assim, eu acabei transitando em contextos muito radicais, esquisitos, que hoje eu critico abertamente, enfim, né? O Senhor usa o que a gente tem, a nossa condição, ele nos encontra onde a gente está e é muita graça, né? Muita graça. Aí o que aconteceu foi que em 2006 eu me matriculei no Servo de Cristo e a primeira aula que eu fiz foi com o Dr. Stephen Kirchner. E aí... Hermenêutica, né? Foi Romanos. E aí o Kirchner, ele sempre começa as aulas com 15 minutinhos de devocional no texto que ele vai trabalhar naquela aula, né? E aí ele entrou em sala, eu tinha ouvido assim falar do Estevão, que era um alemão, poliglota, super rigoroso e tudo mais. Eu entrei com medo, né? Um rapaz que vinha de um contexto ultra carismático, tinha um baita preconceito com o estudo, e a primeira experiência que eu tenho é com esse germânico, né? E aí a primeira coisa que ele faz é abrir o texto grego de Romanos, traduzir o texto, traduzindo direto do grego e trazendo uma reflexão absolutamente clara e profunda, né? E simples. Quando eu vi ele fazer aquilo, nos primeiros 15 minutos da aula, eu pensei comigo mesmo, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Legal. E fiz gol. Aí, enfim, tive muitos professores excelentes lá no seminário, né? Estevão foi um deles, talvez o que mais me influenciou, principalmente pela postura dele com o texto bíblico, o zelo que ele tem Uma coisa que me chamou muita atenção do Estevão é que, além de interagir, de se sentir em casa com os textos nas línguas originais, ele era um cara que não tinha problema nenhum em falar não sei quando o texto não deixava claro, né? Então, quando o texto complicava, ele falava, olha, eu vou até aqui. E aquilo me fascinou, né? E é uma coisa que eu tento imitar em aula também, né? A gente, não só em aula, mas enfim, na vida, né? E aí uma coisa foi levando a outra, né? O Estevão eventualmente me convidou para ser monitor das matérias dele, acabei virando assistente, corrigindo trabalhos, provas e tudo mais, e aí despertou esse desejo de ir para fora, as portas foram se abrindo, o Estevão me encorajou, falou, não, você tem que ir mesmo, a igreja da qual fazia parte também me encorajou, e aí nós fomos, e o resto é história. E lá no Canadá a mesma coisa, né? No Canadá eu me aproximei de professores que marcaram demais a minha vida, né? Quando você estava lá, o Eugene Peterson ainda lecionava lá no Regent? Não, o Eugene tinha, acho que ele tinha se aposentado 2 anos antes de eu chegar lá. O Gordon Fee tinha se aposentado no ano em que eu cheguei. Eita. Mas a galera tava lá, né? O Walt, que ainda vira e mexe dava aula lá, Bruce Walt, que eu tive aula com o Packer, tive aula com outros professores da antiga geração. Eu admiro a longevidade do Packer. Eu não sei, assim, todo mundo já tá indo, mas ele tá ali, ó. E é uma lucidez impressionante.
O Pecker é uma pessoa que você vê entrando no recinto, você, assim, de verdade, não estou exagerando, você acha que ele vai, você acha que o senhor vai levar ele naquela hora, porque ele tem uma aparência de ser muito, muito idoso, ele tem um problema na coluna, então ele anda meio torto assim, Sei. mas, e aí você vê ele entrando e você fala, meu Deus do céu, que homem velho, né? Aí ele começa a falar, é uma coisa impressionante, uma lucidez, né? uma clareza, assim, que você fala, puxa vida, que coisa impressionante. Né? O Dr. Houston extremamente acessível, e também de uma lucidez impressionante. O homem vai fazer 100 anos logo mais, né? Ele está dando aula ainda, está escrevendo ainda, é uma coisa de louco. Eu tive o prazer de conhecer em Brasília o Ian Provan. Sim, Que ele esteve num evento do Vocatio, que é aquele Foi. ministério do Ricardo Barbosa. Foi. Uhum. Foi muito bom, assim. E assim, o que eu acho interessante eu tenho uma simpatia muito grande pelos autores do Regent. O Bruce Waltz, Gordon Fee, tudo que o Paul Stevens, para mim, assim, Eugene e Paul Stevens são os que eu mais gosto, né? Que legal. A forma como eles trabalham os textos. O Ian mesmo, o contato que eu tive com ele, assim, uma coisa assim muito simples, muito humilde, acho isso muito legal, assim. Isso, o Ian é sensacional, uma pessoa técnico de futebol, hein? Faz como hobby, ele tem certificado profissional de técnico. Sério? É, Eu até estava me organizando para ir, o problema que foi cancelado com o Rick Waltz. Ele ia vir agora, né, para passar uma temporada aqui. Mas pois não foi era para possível. ele ter estado com a gente na semana passada. Isso. Mas essa quarentena aí melou tudo, né? Você já se encontrou, porque dizem que o N.T. Wright, ele é tipo a maior autoridade viva hoje em teologia do Novo Testamento, né? Pelo menos o pessoal quando comenta ou fala, tem esse merchanzinho das editoras, né? Você já esteve com ele? Como é que foi? Foi uma aula? Como é que funcionou isso? Eu já estive com ele algumas vezes. Em 2 ocasiões eu pude conversar com ele mesmo, né? De bater papo a sós. E tive em muitas outras ocasiões em palestras, conferências, enfim, em que ele palestrou e outros também, né? Wright é um cara sensacional, né? Ele, com toda a bagagem, com toda a fama, né, acima de tudo que ele tem, é um homem muito tranquilo, acessível, extremamente inteligente, chega a intimidar um pouco. Agora, eu não sou muito fã de superlativos, viu, Zé? Principalmente quando a gente está falando do reino de Deus. Eu não gosto muito desse negócio do o teólogo mais, o pastor mais. Mas você já viu alguma coisa sobre isso? Que eu lembro que quando saiu o livro dele, acho que é o Simplesmente Cristão, que é daquela trilogia, Simplesmente Cristão, Surpreende pela Esperança e Eu Creio e Agora. Né? Eu lembro que havia essa chamada, né? A maior teólogo sobre teologia do Novo Testamento. Ele com certeza é o erudito do Novo Testamento mais conhecido por não especialistas, sem dúvida alguma. Eu diria que ele é o exegeta do Novo Testamento mais famoso, né? Entre aqueles que não são da disciplina, aqueles que não são, enfim, estudiosos do Novo Testamento, né? Agora, dizer que ele é o mais... É muita pretensão. E também assim, é uma coisa meio subjetiva. Você comparar o LeBron James com o Michael Jordan até dá, né? Porque você tem números, né? Como é que você vai comparar o Wright com outra coisa para dizer que ele é o mais não sei o quê? Ele é um dos mais prolíficos também, né? Publica 2, 3 livros por ano, né? Mas fora isso, eu não entro muito nesse superlativo. Eu acho que essa popularidade dele, acho que por um motivo aí você falou, né? Pelo fato dele escrever muito, ele tem muitas obras, né? E eu acho que uma outra questão que eu suponho seja a questão da NPP, né? E acho que a questão da NPP é um debate assim que ainda existe, embora no Brasil seja o mais recente, né? A popularização dele, mas é um debate que existe que, de certa forma, acho que quando houve aquela
aquele diálogo entre ele e o Piper, que rendeu aquelas obras, eu acho que isso tornou mais popular a figura de ambos, né? Principalmente do Wright, né? Eu acho que tem a ver com o fato do Wright ser um cara que escreve em nível mais popular, né? A maioria dos eruditos só escreve livro técnico acadêmico. O Wright é um dos poucos que faz essa ponte com a igreja, até porque ele foi pastor, ele foi bispo, né? Ele foi arcebispo, na verdade, da diocese de Durham, lá na Inglaterra. Então, ele tem uma preocupação pastoral por conta da história dele. Então, ele é um cara que escreve para a igreja também. Eu acho que é por conta disso. E eu acho que o Wright acabou ficando muito famoso também, porque ele recebeu uma resposta de um cara como o Piper, que é um pastor também, né? O Piper não, assim, ele tem uma formação acadêmica lá atrás, mas ele é mais conhecido pela sua atuação no púlpito, na igreja mesmo. Então, acho que por isso que o Wright ficou mais, talvez, bem conhecido, né, na igreja também. Então, sim. E agora, assim, a Thomas Nelson tá publicando tudo dele. Tudo do... Ainda bem. Eu acho que a gente tem que trazer as coisas do Wright. Sim. Por enquanto, não chegou nada acadêmico do Wright aqui no Brasil. A única coisa, eu acho, mais acadêmica dele é a ressurreição do Filho de Deus. Verdade. Que da Academia Cristã. Isso, Academia Cristã. Que é o terceiro livro acho que é uma trilogia, né? Esse verdinho aqui. Isso. Tem a vitória de Deus, do povo de Deus, isso, alguma coisa Jesus assim. é a vitória de Deus. Agora, um livro que a galera tinha que traduzir era o primeiro dessa série, viu? O The New Testament and the People of God, esse aqui. Esse aqui, o da capa vermelha. De Deus. O pessoal está comentando aqui. Você tem como explicar de maneira bem sucinta o que é NPP? Muita gente está perguntando aqui. Eu sei que é um desafio. Olha só, a NPP, puxa, de maneira simples, vamos lá. A NPP, a chamada Nova Perspectiva em Paulo, ela, na verdade, assim, essa é uma outra coisa que eu me sinto um pouco desconfortável de fazer, me referir à NPP no singular, né? Porque a NPP passou por muitas revisões, de maneira que, se a gente pega o defensor da NPP mais recente, que é o Wright, né, o mais famoso entre os defensores mais recentes é o Anti-Wright, e você comparar, por exemplo, com o Sanders, você vai descobrir muita diferença, bastante diferença, né? Mas a NPP, basicamente, é uma abordagem que busca localizar os escritos de Paulo em seu contexto judaico mais imediato, né? Agora, a peculiaridade da NPP é que eles localizam os escritos de Paulo nesse contexto judaico, só que partindo do pressuposto de que o contexto judaico tinha uma percepção sobre a graça de Deus bastante diferente do que muitos evangélicos, protestantes de modo geral, por muitos anos aceitaram como axioma, né? Então, essa ideia da justificação simplesmente como um conceito jurídico penal é uma coisa que a NPP vai desconstruir por conta da leitura que eles fazem do entendimento judaico da época, dessa ideia da justificação, da justiça de Deus, né? Então, um dos termos, né, mais famosos aí que o Sanders, inclusive, foi o cara que inventou, né? Inventou não, ele que popularizou, né? Cristalizou esse termo, é a ideia do nomismo pactual, né? Ou do nomismo da aliança, né? Então essa ideia de que o judaísmo do primeiro século não era uma religião essencialmente legalista, como Lutero, por exemplo, e os luteranos defenderam, né? Ele vai dizer que, na verdade, o nomismo ali, a ênfase da lei que os judeus davam era na função da lei como o agente ou o instrumento de manutenção do pacto e da aliança, mas que a graça de Deus sempre esteve lá no Antigo Testamento, inclusive no pensamento judaico contemporâneo de Paulo. Então eles vão ler Paulo a partir desse prisma e vão fazer os desdobramentos aí, né, vão elaborar os desdobramentos disso.
E aí eles vão diferir bastante. Então, na verdade, assim, o pessoal está falando bastante. Eu tenho reparado que é recente esse negócio. Pouco tempo o pessoal está começando a trazer, inclusive para as aulas, professor, e a nova perspectiva, o que você acha e tudo mais, né? Mas é um troço bem antigo, bem antigo não, mas já é um troço que já tem uma quilometragem lá fora e, olha só, né, o pessoal nem fala mais, na verdade, da NPP tanto quanto se fala aqui, né, já se tornou algo aceito, pelo menos alguns dos pontos principais que os defensores da NPP propõem, né, já foram aceitos, o pessoal já entendeu, olha, tem coisa aqui que é importante, a gente precisa corrigir a nossa leitura, e tem outras coisas que já cansou, o pessoal já está cansado de saber que isso aqui não cola, né? Então o pessoal já avançou em muita coisa. Agora, na sua opinião, assim, naquele debate que houve entre o Piper e o Wright, né? Inclusive, acho que a resposta do Piper foi publicada ano passado no Brasil, foi esse livro, que é Justificação, o Plano de Deus e a Visão de Paulo, né? Que foi a resposta que o Wright... Eu acho legal que a resposta deles são livros, né? São meras respostas. Na sua opinião, esse debate entre o Piper e o Wright sobre o tema da justificação, você acha que os dois estão certos? Um não entendeu o outro? Como é que você vê isso assim? Que ou o Piper está certo, o Wright está certo? Eu confesso que eu não li o livro do Piper, Justificação, Justification, né? Em inglês é um livro de capa branca. Eu ouvi ele falar sobre isso em vídeos e tudo mais, né? Então eu não já vou iniciar minha resposta dizendo que eu não quero cometer injustiça, porque eu não li o livro, eu ouvi ele pincelando algumas coisas do livro, né? Mas a impressão que eu tenho é que o Piper, ele não se coloca numa posição de conversar com o Wright no sentido de, ok, deixa eu tentar entender o que você está querendo dizer e deixa eu tentar entender o que você está criticando a meu respeito e, por favor, presta atenção na minha alternativa e vamos tentar chegar a um entendimento mais preciso dessa questão da justificação. A impressão que eu tenho do Piper, e assim, não sei quantas pessoas estão assistindo essa live aqui, né? São poucas. A gente está entre amigos, né? A impressão que eu tenho do Piper, quando ele fala basicamente qualquer coisa, é que ele... como é que eu posso dizer isso sem ofender os irmãos? É que eu sinto uma estridência desnecessária, às vezes, da parte do Piper. Tudo para o Piper parece, pelo menos, que vira uma questão central do evangelho. E quando não é, né? Quando são coisas controversas, são coisas que o texto permite a gente... O texto, na verdade, chama a gente a fazer novas perguntas para tentar pra aprofundar o nosso entendimento daquilo que os autores quiseram dizer, né? E assim, eu não gosto muito da estridência do Piper, porque isso inibe a conversa. E me parece que as críticas, algumas das críticas que o Piper faz são legítimas, eu acho. O Wright, com certeza, foi longe demais em algumas coisas, né? Típico de quem precisa, de quem faz isso para viver, né? Você cria uma tese, você morde o osso e você não solta o osso jamais, né? Sim. Então, eu acho que tem coisas que o Piper... Não só o Piper, se você quer saber um cara que realmente colocou o dedo na NPP de uma forma bastante assim, importante, sem toda a estridência do Piper, por exemplo, mas trazendo uma crítica bastante construtiva e assim, honesta do ponto de vista acadêmico, tem um cara chamado Stephen Westerholm. Ele é professor da Universidade McMaster, lá no Canadá, se bem que eu acho que ele se aposentou já. Estudei com o filho dele, inclusive, o Paul, né? E o Stephen Westerholm é um especialista em Paulo, uma sumidade no assunto também, exímio conhecedor da teologia paulina, da história da interpretação de Paulo, e ele é um cara que
publicou algumas objeções muito importantes, que se vocês quiserem se aprofundar na NPP, vocês têm que ler o Westerholm, tá? Então eu diria isso do Piper. Agora, a questão de como que o Wright respondeu a isso, a minha dificuldade com a NPP não é muito em relação àquilo que a NPP afirma, na verdade. A NPP, de novo, a NPP do Wright nós estamos falando, né? Não do Sanders, sim, nem do Dunn, nem do Stendhal, né? Na verdade, aqui no Brasil o pessoal acha que o Sanders é o inventor da NPP. Não é verdade, né? Não é o Sanders que inventou a NPP. Quem impulsionou a coisa foi um sueco, professor de Harvard, chamado Christer Stendhal, né? Enfim, cada um tem a sua interpretação peculiar, sim, dos textos. Falando do Wright, eu acho que o problema do Wright não está no que ele afirma, mas no que ele nega. Então, às vezes me parece que isso é uma questão retórica também, mas o Wright faz muito isso, né? Por muitos anos, o pessoal luterano, evangélico, tal, tem feito isso, but actually, né? Ele adora usar essa expressão, mas na verdade, o texto não diz nada disso, diz outra coisa. E em muitos momentos ele está certo, mas em outros eu leio o texto e falo, não, peraí. O texto diz um pouco disso mesmo. Uhum. A questão é como a gente deve ajustar e refinar. Então, por exemplo, o Wright ele bate muito nessa ideia da justificação individual, né, penal apenas, e ele acha que isso é uma invenção medieval, né? Então ele nega essa esfera praticamente, né? Não absolutamente, porque aqui e ali, depois nas notas de rodapé, ele vai se corrigir. Mas o problema é esse, o problema está muito no que, no que o Wright, por exemplo, nega e não no que ele afirma. Se é que eu estou fazendo algum sentido aqui. Sim, sim. Mas... Teve um podcast com, acho que foi o Paulo, acho que o Vitor também, sobre a NPP. Inclusive, fica a dica, quem quiser ouvir mais sobre isso, o Paulo On, junto com o Vitor Fontana e outros, gravaram no BTcast um podcast sobre a NPP, e acho que no podcast do Paulo, que é no contexto, também tem um mais específico, né? E uma das coisas que eu lembro que eles comentaram era a forma de argumentação do Wright, né? Que às vezes fica uma coisa um pouco solta, assim, tipo, como ele fizesse... Que eu me lembro assim, já tem um tempinho que eu ouvi o podcast, mas como se ele fizesse algumas afirmações, às vezes ele não justificasse aquilo que ele estava fundamentando, né? Então eles comentam meio dessa dificuldade. E lá o que eles concluem é o seguinte, é que houve contribuições, mas houve também, como você falou, erros, excesso, ou seja, há o que se aproveitar da NPP, mas não é uma coisa que você deve abraçar como um pacote fechado, né? Sem dúvida. Isso, o Gustavo Arnaud está falando. É um podcast com Paulo On, Vitor Fontana e o Marcelo Cabral. Esse negócio da gente abraçar o pacote todo, a gente não tem que fazer nunca, né? A gente só concorda com tudo quando é escritura, né? O problema é que no Brasil, eu não sei o que acontece no Brasil, a gente vive nos extremos, né? Ou a gente abraça tudo, ou a gente queima na fogueira. Não tem esse negócio de a gente sentar na mesa e conversar e não tem esse reconhecimento de que eu posso aprender alguma coisa com quem pensa diferente de mim. E isso vai me fazer bem para aperfeiçoar a minha teologia, né? Puxa, isso é uma coisa que faz falta. Até na própria postura apologética aqui no Brasil, é uma coisa assim muito bélica, né? Tipo, ou é preto ou branco, não existe uma área cinzenta, não existe uma forma de você aprender com o outro, enfim. Larry Hurtado é um gigante, sim, na área do Novo Testamento também. Senhor Jesus Cristo, eu tenho ele aqui. Isso. Tem um livraço, por sinal. É um calhamaço, né? Ele faleceu em novembro do ano passado, mas eu também tive boas interações com ele. É um cara muito peculiar, assim, mas é um conhecedor muito profundo também da história, da interpretação, enfim, do Novo Testamento de modo geral. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, acho que eu concordo com ele. Ele disse assim, que a gente devia abandonar a expressão debate quando a gente está no contexto de uma comunidade acadêmica comum.
Por quê? Porque debate, esse termo, não é que ele não acredita no debate, mas ele diz que o termo debate está tão envenenado, está tão intoxicado, que o que é debate? Tem até programa de televisão chamado Grande Debate, né? Eu me arrisquei a assistir algumas vezes. Cara, o negócio é assim, é duas pessoas falando, só que ninguém se ouvindo. São duas pessoas falando e as duas estão tentando provar que elas estão certas. Mas nenhuma delas está tentando ouvir o outro para tentar entender o que é certo, de fato. E o Larry falou um dia, olha, por que a gente não joga fora essa palavra debate que já está tão contaminada? Por que a gente simplesmente não usa discussion, né, discussão? A gente pensa diferente, mas vamos ver onde que estão as diferenças mesmo, e onde que estão as semelhanças, e onde que a partir de que ponto a gente pode progredir como teólogos, como leitores do Novo Testamento, do Antigo, enfim, né? Isso eu sinto muita falta no Brasil. No Brasil é uma coisa assim, eu fico te ouvindo, esperando o momento de você falar uma coisa que eu acho que eu não concordo, para acabar com a sua reputação em público e chamar você de herege. Eu falo, não dá, dá preguiça, dá muita preguiça. Tem um livro que eu achei bem interessante, que é sobre calvinismo e arminianismo, né? Um é do Roger Walson e o outro é do Michael Orton. O do Roger Walson, que é um teólogo arminiano, é contra o calvinismo. E o do Michael é a favor do calvinismo. E os dois livros foram escritos por dois amigos, eles são amigos, e quem faz o prefácio do livro contra o calvinismo é um calvinista, e quem faz o prefácio do livro a favor do calvinismo é um arminiano. E lá eles conversam, olha, a gente discorda, mas a gente tem uma amizade de não sei quantos anos, tal. Quer dizer, é uma coisa assim, que eles estão em posições soteriológicas distintas, mas que há um diálogo entre eles, né? Acho que tem uns 2 anos que eu vi uma foto do Van Hooser com o Timothy George e o Jerry Walls, que é um filósofo arminiano. E eles estavam numa mesa comendo e eles tiraram uma foto um pouco cômica, porque o Jerry Walls, que é arminiano, estava com o livro do Timothy George, né, que é a Teologia dos Reformadores, fazendo propaganda. E os outros com o livro do Jerry Walls, que era, esqueci o nome, Porque Não Sou Calvinista. E uma coisa assim super sadia entre eles. Tal. No Brasil, isso é uma coisa assim que tá lá pra frente, porque agora você não vê esse tipo de... E aí você vê isso com carisma continuistas e cessacionistas, enfim, com essas polarizações dentro do universo teológico, né? Por isso que hoje, assim, Bernardo, um dos teólogos que eu mais me inspira é o Kevin Van Hooser. Né? Eu tenho um livro do Van Hooser, que é a Autoridade Bíblica Pós-Reforma, que é o Arte de Babel, e aí ele comenta, ele diz que o melhor protestante é o protestante católico, porque ele aprende com toda a igreja para servir toda a igreja. Então, eu acho muito legal essa postura do Van Hooser, mesmo sabendo que ele é um teólogo reformado, mas ele é uma pessoa assim, que tem um diálogo muito de catolicidade, né? Eu vou colocar uma pergunta aqui. O que você acha da discussão sobre fé como sendo lealdade ou fidelidade? A pergunta está um pouco aberta, né? Como assim? O que eu acho? É porque recentemente, inclusive teve um pessoal que traduziu alguns textos. Eu não vou saber o nome dos autores agora, que eu devia ter pesquisado para... Mas, então, alguns autores, eles têm trabalhado que o conceito de fé na Bíblia não deve ser entendido como fidelidade, mas como lealdade, né? E aí a pessoa quer saber... a pessoa está falando do Matthew Bates, provavelmente. Isso, Matthew Bates, exatamente. Inclusive, ele, no Twitter, ele tem comentado sobre isso, tal, aí tem a resposta de um, de outro. Eu ainda não acompanhei os textos todos, só li um texto. Aí a pessoa quer saber a sua opinião sobre esse debate assim, da fé. Ela, de fato, ela é fidelidade, ela é lealdade? Esse é o problema clássico de como a gente deve traduzir um termo que está muito distante de nós, tanto do ponto de vista, enfim, da língua mesmo, como também da cultura e do tempo, né? E ali a coisa gira em torno de como que a gente deve traduzir o termo pistis, que é tradicionalmente entendido por fé, né? Eu sou daqueles que acham que fé... De novo, eu não sei quem está assistindo essa live aqui, mas... eu sou daqueles que... Espero, né?
Eu sou daqueles que acha que não é que eu acho que está errado traduzir pistes por fé, mas eu acho que fé é um termo muito reduzido, né, muito estrito. Eu acho que o termo pistes, dependendo do contexto, pode até significar obediência, fidelidade, né? O termo pistos, o substantivo, né, outro uso do termo pistes, se referindo, por exemplo, a uma pessoa, né, fiel, enfim, depende muito do contexto, depende muito do uso, né? As palavras, elas não têm sentido metafísico, né? Nenhuma palavra tem uma nuvem no céu que está lá o sentido puro da palavra. A palavra significa o que as pessoas fazem com ela e que o contexto faz com esses termos, né? Então, Ô Bernardo, mas só para entender uma coisa, é muito comum a gente entender fé como fé, piste como fé. Acho que isso é uma coisa já majoritária. Mas qual é o grande problema que se dá na teologia se a compreensão for lealdade? Eu acho que a ansiedade do pessoal que não é minha essa ansiedade, mas tem um pessoal que vai ficar meio inquieto com isso, porque lealdade já é uma coisa um pouco mais performática ou prática, talvez. E aí eu entendo que o pessoal que defende muito a ideia da salvação pela graça e pela fé somente vai ficar muito ansioso em você mudar isso e começar a falar de lealdade, porque peraí, lealdade implica obediência, né? Então você está dizendo que tem obras envolvidas, né? Mas aí eu vou ter que falar para o pessoal se matricular no curso de Romanos lá no seminário, porque o Novo Testamento inteiro nunca trabalha a fé como algo que não desemboca em obras, que não desemboca em fidelidade. Sim. Pistes, dependendo do contexto, significa, de novo, fidelidade ou fé, né? E fé, no português, é um termo que o pessoal abstraiu de tal maneira que fé agora, dependendo de quem entende o termo, a pessoa acha que fé é um pensamento positivo que eu tenho, é um exercício meramente intelectual. Fala isso para um cara do primeiro século que mora na diáspora, para ver o que ele te responde. Ele ia falar, você é louco? Como assim? Fé não, fé fé ativa, né? Fé é tipo amor. Amor é uma coisa, não é uma categoria abstrata, né? Amor é algo que você só sabe fazendo, né? Amor é algo muito prático, concreto. Mesma coisa a fé. Quando você diz que tem fé, nas minhas aulas de Romano, eu não uso o termo de Romanos, né? Eu não uso o termo fé para traduzir pistes. O Gustavo, se está assistindo ainda, ele é testemunha disso. Eu sempre traduzo por confiança. Nós somos salvos pela graça mediante a confiança em Jesus. Por quê? Porque confiança é um termo no português que absorve, que preserva um pouco mais essa ideia de uma resposta prática, muito mais do que meramente eu assinar embaixo de alguma ideia, né? Quando Paulo escreve lá Romanos 1, eu não lembro se é o versículo 5 ou 8, ele fala da fé que opera na obediência. Isso. Exato. Porque assim, parece uma coisa tão clara essa ideia assim, da fé, que às vezes eu não entendo assim, algumas problematizações, né? Porque, por exemplo, você pega isso dentro do movimento neopentecostal, é muito comum, até mesmo dentro do movimento pentecostal, algumas pessoas associarem fé, essa ideia do pensamento, né? Confunde como se fosse uma espécie de confissão positiva, ou aceitação de algo. O pessoal até cruza o dedo e fala, eu tenho fé que vai acontecer. Tipo isso mesmo. Mas quando você lê as escrituras, né, a fé, ela implica justamente, pessoas de fé são pessoas que obedecem a Deus, né? Romanos 11 mostra, pela fé fulano fez isso, e tudo que eles fizeram foram em resposta a uma palavra de Deus, né? Isso. Então, quando o pessoal, por exemplo, enxerga algum contraste entre Tiago e Paulo, eu vou defender a tese de que quem defende contraste entre Tiago e Paulo é porque não entendeu nenhum dos dois. Porque quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está pressupondo um entendimento de pistes muito semelhante ao que Paulo pressupõe nos seus escritos.
né? Essa passagem de Romanos que você mencionou, a fé que desemboca na obediência, né? Ali dá para a gente discutir se Paulo está querendo dizer que a fé é a própria obediência, ou se a obediência é a fé, ou se a fé produz obediência, mas me parece ali que Paulo está dizendo que a confiança em Cristo nos capacita a obedecer, né? A ideia de que a obediência é gerada na confiança em Cristo, né? Nesse contexto de confiança em Cristo. Há uma tendência de se concentrar a natureza do Evangelho na paixão e ressurreição. Mas qual a relação entre os 3 anos de vida e missão de Jesus com o Evangelho? Pois é, né? Na Bíblia de muitos evangélicos, Gênesis 1 e 2, depois Gênesis 3, aí Gênesis 4 é o Gólgota. Não tem nada de Abraão, não tem nada dos patriarcas, não tem nada de Israel, não tem nada do exílio, e não tem nada da vida de Jesus, né? Eu acho que isso é muito consequência da ênfase que a tradição evangélica tem dado na morte de Jesus como meio expiatório, né? E aí o Wright, por exemplo, se ele tivesse no meu sapato, ele diria o seguinte: não, mas isso está tudo errado, não tem nada de morte expiatória no Novo Testamento, a gente tem que prestar atenção no enredo e na força acumulativa da história de Israel e tudo mais. E eu diria assim, eu diria exatamente a mesma coisa, mas eu diria, a gente não precisa jogar fora a importância da morte expiatória de Cristo. Está lá, Romanos 3, né? Está muito claro. Só que eu diria isso, que a gente reduziu o evangelho ao quê? Deus te ama, mas você é pecador, sorte sua que Jesus morreu por você. Basicamente, eu estou sendo simplista aqui, mas basicamente na cabeça de muito evangélico, o evangelho é isso. O evangelho, olha, Jesus morreu para pagar pelos seus pecados na cruz. Mas Jesus morrer na cruz para pagar os nossos pecados é absolutamente importante e central, mas não é toda a história. É um aspecto do evento Cristo. O evento Cristo é a inauguração do reino de Deus. O evento Cristo é a inauguração de um novo jeito de ser povo de Deus, de um novo jeito de ser humanidade. O evento Cristo é Jesus reverter os efeitos que começaram em Gênesis 3. Né? Essa coisa toda de Jesus ser tentado no começo do seu ministério, logo depois que ele é batizado e ele está reencenando o êxodo de Israel, está recapitulando essa história toda e trazendo essa narrativa para o seu ponto culminante. E logo em seguida ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E lá ele é tentado de uma forma muito semelhante a qual Eva tinha sido tentada em Gênesis 3. Tudo isso sugere que Jesus não veio somente resolver o problema penal do meu pecado. Jesus veio, na verdade, recapitular toda a história e basicamente pegar o bastão onde Adão e posteriormente Israel deixaram cair. Ele vem pegar o bastão e levar esse bastão para a linha de chegada. Ele cruza, ele cumpre a vocação humana com perfeição, e é por isso que a vida dele é tão significativa, né? Os exorcismos, que também não é um termo que eu gosto muito. Exorcismo e milagre são dois termos que eu não gosto muito de usar, porque não são esses termos que os autores do Novo Testamento usam. Né? Mas, não, milagre não tá nem na Bíblia. Né? As instâncias em que o Novo Testamento traduz milagre é dynamon, né? Milagres, né? Que é poder. Que é ato poderoso, né? E eu não gosto de milagre porque o termo milagre surge, né, ou ganha corrência, né, no período deísta, quando o pessoal jogou Deus lá para cima e falou que Deus não interage mais com a sua criação. Então milagre é uma coisa que não existe, porque milagre seria uma quebra dessa lei natural por parte de Deus. Deus não faz isso. Só que isso contrasta demais com a visão de mundo dos autores bíblicos. Os autores bíblicos entendiam o cosmo como absolutamente distinto de Deus, mas o cosmo é de Deus. Deus faz o que ele quer com ele. Exato. Por isso que quando eles vão dizer... Olha, desculpa te interromper, eu fiz um curso da ABC2 sobre ciência e fé cristã.
E eu lembro que eu errei essa questão, que era sobre os milagres. Se os milagres Certo. seriam quebra das leis da natureza. Eu Aham. achei, lógico que é, Deus intervindo e tal. E aí o Pedro, o tutor era o Pedro Dulce, né? Aí ele argumentou, não, essa questão, que eram questões abertas, né? Então, essa questão tá errada. Aí explicou exatamente isso. Mas eu não, porque na minha mente, de fato, eu acho que milagre é você ir de encontro às leis naturais, né? Se o mundo é o mundo de Deus, como é que ele está quebrando alguma das leis dele, né? Pois é, e a Bíblia jamais usa o termo milagre, os evangelhos jamais usam o termo milagre, nunca, eles se referem aos atos poderosos de Deus. Por quê? Porque é assim que eles se referem às intervenções de Yahweh, o Deus de Israel, na história do seu povo. Então, o que eles estão dizendo também é uma afirmação cristológica velada. O que eles estão dizendo é que aquilo que esse filho de carpinteiro fez tem coisa que só Yahweh poderia fazer. Então, eles estão sugerindo de forma muito astuta que esse filho de carpinteiro que exerce a sua agência sobre as pessoas ao seu redor dessa forma, na verdade ele está atuando segundo uma autoridade que pertence somente ao Deus de Israel. Então, eu acho que tudo isso sugere, então indica, mostra com bastante clareza, né, por que a vida de Jesus é muito importante, né? Sim. Eu fico um pouco frustrado, porque quando o pessoal vai falar da morte e da ressurreição de Jesus, todo mundo tem na ponta da língua tudo, né? Todas as teorias de expiação, né? O pessoal sabe citar Anselmo, e graças a Deus que o pessoal sabe citar Anselmo, né? Eu acho importante a gente ter as doutrinas da expiação, dominar, né? As diferentes abordagens para essa doutrina. Só que aí, quando você vai ver como o povo, os evangélicos, o que eles fazem com por exemplo, no caso de Marcos, com os 14 capítulos antes de Jesus morrer, ou no caso de Mateus, com os 25 capítulos, 26 capítulos, né? O pessoal não sabe o que faz, porque não foi essa ênfase que foi dada, né? Então, eu me sinto numa missão lá no seminário de ajudar o pessoal a entender por que Jesus... E eu só fiquei com vontade de estar nessas aulas aí, hein? O que você acha do Kevin Van Hooser? Porque você falando dessas questões, eu me lembrei da proposta dele do teodrama, né? E aí ele, por exemplo, normalmente no meu reformado, se muito tripé criação, queda e redenção, né? E às vezes há uma ênfase muito grande no aspecto expiatório, né? Mas eu acho legal que o Van Hooser... o teodrama do Van Hooser parece muito com aquele do Wright, com algumas peculiaridades, né? Mas ele coloca lá criação, acho que queda, Israel, Jesus, ressurreição e escatom. Acho que é mais ou menos assim. Aí, qual a sua opinião assim do Van Hooser, dessa proposta de teodrama? Eu gosto. Prefiro com Israel do que sem Israel. Tem que ter Israel ali. Mas o pessoal fala que você não entende Jesus sem Calvino. Não viaja na maionese. Você não entende Jesus se você não entende Deuteronômio, se você não entende Êxodo, se você não entende os Salmos, se você não entende Isaías, se você não entende Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Zacarias, né? Então tem que ter Israel. Agora, o Van Hooser, ele é mais da área da dogmática, né? Ele é um especialista, um expert em hermenêutica, né? Eu gosto bastante do cara, muito, muito inteligente. E eu gosto principalmente da prosa dele, ele escreve muito bem, né? Eu diria isso, eu gosto dele. O que me incomoda nos escritos do Van Hooser é porque ele repete muito. Então você tem como fixar no drama da doutrina mesmo, ele tem coisas que ele vai... Era um livro assim que dava para você enxugar ele... Eu concordo. Wright também. Tem coisa que o Wright diz que ele poderia dizer em muito menos palavras. E a gente economizaria bastante dinheiro se ele pudesse produzir livros menores. Mas, como autor júnior, né, como alguém que está começando também a se aventurar nesse mundo de escrever, né, eu assim, quem sou eu para jogar a primeira pedra? Misericórdia. Escrever é um troço... É um desafio muito grande.
né? Então a gente entende, a gente perdoa, né? Bernardo, e o seu livro, quando é que sai? O meu livro, ele foi publicado em 2019, acho que foi em março ou abril, não lembro agora. Não, eu falei brincando. De fato, você tem um livro publicado? Eu tenho uma versão levemente revisada da minha tese de doutorado. Só que ele está publicado numa série acadêmica, né? Numa Sei. série de especializada mesmo, né? Então, ele provavelmente não vai ficar disponível em português cedo, porque É tem essa sobre o questão quê? toda da linguagem. Eu pesquisei sobre o retrato que Marcos faz de Jesus, em particular do retrato que Marcos faz de Jesus como Messias Rei, mas de maneira mais específica eu examino a relação entre Jesus como figura real e a elite sacerdotal de Jerusalém. Porque provavelmente muitos dos que estão assistindo a live talvez não saibam disso, mas no judaísmo do primeiro século, ali na virada das eras, aqueles que aguardavam, ou normalmente chamavam de Messias, dependendo do contexto de onde você pertencia, existia certo debate em relação a qual seria a dinâmica entre essa figura real e o sumo sacerdote de Jerusalém. Então, por exemplo, se a gente olhar para a comunidade de Qumran, né, que está por trás dos manuscritos do Mar Morto, a gente vai ver que existia uma expectativa pela vinda, eles chamam de Messias de Israel e de Arão, né? Então eles aguardavam a vinda de dois Messias, um de Israel e um de Arão. Então como é que ia ficar essa dinâmica política no escatom, né? no tempo da restauração final do povo de Deus? Então eu pego essa questão histórica lá do contexto e tento examinar como é que Marcos interage com essas questões ao apresentar Jesus como Messias Rei. Ah, que legal. E não tem nem previsão de quando ela vem para português. Rapaz, depende das editoras, né? Eu iniciei uma conversa bem tímida com uma editora evangélica, mas eles falaram que não publicam livros acadêmicos assim, técnicos como o meu, Sei. né? Eu teria que enxugar muito e dar uma de anti-write mesmo, né? De pegar a coisa e transformar. Aí seria basicamente um outro livro, né? Eu tenho uma cópia aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá Legal. bom? Esses dias eu vi que a Amazon estava fazendo uma promoção e acho que a versão Kindle estava R$600, alguma coisa assim. Uma pechincha, pessoal. Então, se você tiver um tio rico aí que não tiver onde gastar dinheiro. R$600. Existe um projeto assim de um outro livro assim mais popular? Existe, olha só, a gente esse ano o seminário comemora 30 anos de história e a gente está no forno aí. Stephen Kirchner e eu organizamos, né? O Stephen se empenhou muito mais nesse projeto, eu estou lá na rebarba, né? Juntou ali alguns professores mais antigos da casa, a gente produziu um livro multiautoral e vai sair logo mais, nesse ano, né? Legal. Nesse ano ainda, em comemoração aos 30. E eu estou trabalhando, estou trabalhando num segundo livro, dessa vez, escrito mesmo, junto com o Dr. Kirchner também, né? Eu não sei se eu posso revelar já os detalhes, porque a coisa está Mas sim, pode dar no um processo spoiler, inicial. assim, do tema? Mas vai ter a ver com teologia bíblica, vai ter a ver com a relação entre Antigo e Novo Testamento, vai ter a ver com o reino de Deus e vai ter a ver com o enredo bíblico de Gênesis e Apocalipse. O que a gente faz com esse compêndio tão Olha, extenso que de legal. livros. O que é que você pensa sobre os recentes embates envolvendo The Gospel Collision e o Together for the Gospel? E a definição do que é o Evangelho. 2020 e o debate é o que é o Evangelho. Eu gosto muito do Bates. O Bates estudou no Regent, inclusive, muitos anos atrás. Ele é um veterano meu lá, né, digamos assim. Não conheço pessoalmente. Eu gosto do trabalho dele. Gosto do Scott McKnight. Gosto do trabalho dele também. Tem muita discussão que é estridência mais do que qualquer outra coisa, né? E ali eu acho que
sinto falta de uma mediação, de alguém se colocar no meio e falar assim, ok, vamos tentar progredir com essa conversa, né? Tem muita coisa que pode ser dita, né? Eu acho que a pessoa quer saber de que lado que eu tô, talvez. Eu não tô do lado de nenhum dos dois. Mas a minha pergunta, aí eu pego a pergunta dela e faço a minha pergunta. O que é o Evangelho? Depende de que livro do Novo Testamento você está se referindo. Mas dá um exemplo assim, por exemplo, a parte desse livro o Evangelho é isso, mas a parte desse livro o Evangelho é aquilo. Dá só um exemplo assim, dois modelos assim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil, também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, como diz Romanos 11, 16, 17. Em Efésios, o Evangelho é Cristo, Deus assentou Cristo nas regiões celestiais e fez todas as coisas no céu e na terra convergirem debaixo do mesmo cabeça que é Cristo, de maneira que Cristo preenche todas as coisas e dá sua plenitude à igreja. A igreja. Então, assim, por isso, na verdade, assim, por isso que eu não escolhi um lado nessa história, porque, francamente, para mim, essa discussão toda do que é o Evangelho mesmo, é uma coisa que a gente precisa tratar com o punho, com a coleira não muito presa, porque depende muito, né? As cartas não são... Isso aqui é uma coisa impressionante, Zé. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que pensam que as cartas do Novo Testamento, as epístolas, são teologia sistemática. Não são cartas, minha gente. É Paulo na trincheira, na prisão, que ficou sabendo do problema que os filipenses estão tendo lá, porque o Epafrodito veio trazer ajuda e aí ele trouxe algumas atualizações, enfim, e ele vai e escreve para falar, para tratar daquele assunto. E é claro que Paulo tem o Evangelho como algo muito claramente definido em seu pensamento, mas você não vê Paulo expondo o Evangelho detalhadamente em cada carta que ele escreve, porque ele pressupõe que a turma já sabe, e ele vai tratar. Papiro era muito caro na época, diga-se de passagem. Paulo não podia se dar ao luxo de sair digitando a teologia, os pensamentos dele, né? Então ele precisa ser específico. Então as cartas, a gente precisa levar isso em consideração para abordar essa questão. As cartas, documentos ocasionais, ad hoc, né? Ele se vê numa situação, ele pega a caneta, às vezes dita, no caso Romanos, ele dita para Tércio, o Tércio vai lá, escreve, e eles mandam ali, né? A pergunta é importante, né? O que é o Evangelho, mas a gente precisa colocar isso no seu contexto, né? Eu acho. Não sei se você leu o livro do Timothy Keller, o Igreja Centrada. No Igreja Centrada, o Keller já inicia com esse comentário, né, sobre o que é o Evangelho. E ele fala uma coisa que eu acho interessante ali. Ele diz, olha, a gente não pode confundir o que é o Evangelho com os efeitos, né, ou os resultados do Evangelho. Ele diz, na leitura dele, há muita confusão. Por exemplo, quando você fala de justiça social, de ética, boas obras, isso em si não é o Evangelho. Isso aí são efeitos do Evangelho. E aí ele vai dizer, olha, o Evangelho diz respeito a uma boa notícia, né, daquilo que Deus fez em Cristo Jesus para reconciliar o homem com ele. Então o Evangelho trata disso. E a partir do momento que você crê nesse Evangelho, justiça social, disciplinas espirituais, obras, vai fluir disso. E aí ele coloca essa questão porque parece que nós não podemos pensar talvez numa unidade a partir dos efeitos, mas nós podemos pensar numa unidade a partir do que é o Evangelho, né? Então, no capítulo 1 ele coloca isso. O que você pensa sobre essa questão? Você concorda, assim, essa distinção entre o que é e dos efeitos? Você acha que não é uma simbiose dos dois? Como é que você analisa isso? Eu concordo, mas eu acho que essa divisão às vezes pode ser meio artificial, né? Porque você não... É a mesma coisa que você separar fé e obediência. Mesma coisa. É pela confiança, mas como é que você sabe que você confia? Quando você obedece.
é isso que o Paulo está dizendo o tempo todo, é isso que o Tiago vai dizer, só que com outras palavras e por um ângulo diferente. Como é que você sabe que o sujeito crê? Quando ele produz fruto da fé, né? Uhum. Então, assim, eu acho que existe uma distinção entre o evangelho e os seus efeitos. Agora, é uma distinção que a gente tem que tomar muito cuidado para essa distinção não se tornar divórcio. Sim. Eu gosto muito de Efésios, para dar um exemplo mais prático. Efésios, muita gente acha que Romanos é o ponto alto da teologia paulina, né? O Lutero achava isso. O Lutero dizia que o evangelho Romanos é o evangelho mais puro, né? Uhum. Eu discordo do Lutero nesse ponto. Eu acho Romanos impressionante. Romanos é muito importante. Mas Efésios, para mim, é um documento muito mais abrangente do ponto de vista teológico. Em Romanos, o Paulo está lidando com uma questão muito específica, que é o problema da relação entre os judeus e os gentios lá na igreja de Roma, né, que acabou se acirrando com o decreto do Cláudio lá na década de 50, que ele expulsou os judeus de lá. Atos 18 vai falar sobre isso, Priscila e Áquila tinham sido expulsos por causa de um decreto de Cláudio e tudo mais, né? Enfim. Em Efésios, que é a carta paulina mais em que o evangelho é exposto da forma mais exuberante possível, você vê uma divisão muito clara entre, para usar o clichê aqui, né, entre os indicativos do evangelho e os imperativos do evangelho. Então, Paulo vai gastar os primeiros 3 capítulos ali explicando basicamente o que Jesus realizou na cruz e na sua ressurreição, o que Deus realiza no evento Cristo. E a partir do capítulo 4 ele vai dizer, portanto, à luz disso, vocês têm que viver assim. Então aqui existe uma distinção. E essa distinção é importante, porque se você inverte a ordem, e se Paulo já começa dando os imperativos, olha, perdoem-se uns aos outros, marido, ame a sua esposa, né, a esposa se submeta ao seu marido e tudo mais, isso vira uma religião de obras mesmo, vira um código moral. Efésios seria um código moral apenas. Ô Bernardo, desculpa te interromper, o pessoal ri porque eu falo muito do Van Hooser. No Autoridade Bíblica Pós-Reforma, o Van Hooser ele faz um comentário sobre isso, mas baseado nos evangelhos. Ele disse que a arte mais sublime de ler as escrituras é você separar Moisés de Jesus. E aí ele fala que da mesma forma como você pode ler o Antigo Testamento e encontrar o Evangelho lá, você pode ler os Evangelhos do Novo Testamento e encontrar a lei ali. Sem e dúvida. ele dá um exemplo, por exemplo, essa ideia nos seus passos o que faria Jesus, ou olhar Jesus como um modelo de vida, é uma visão legalista do Evangelho, no caso da narrativa sobre Jesus. Porque quando você olha para o Novo Testamento, você tem que encontrar a promessa de Deus. Não é a sua performance, o que você tem que fazer, mas é o que Deus prometeu e é por conta dessa que Deus fez. Que você é capaz de fazer o que Ele espera. Exatamente. Então, para responder sua pergunta, existe sim uma distinção entre o indicativo e o imperativo do Evangelho, e a gente precisa manter essa distinção na ordem certa também. Não é só manter a distinção e inverter as ordens. Não, o imperativo é sempre depois. Sempre. Se você mudar essa ordem, já era. A casa vai abaixo. Sim. Só que não dá para você... Imagina se Paulo termina Efésios no final do capítulo 3. Ia ser um excelente tratado filosófico. Isso. O Evangelho sem não aplicação alguma, né? Pois é. Então, por isso que eu acho que essa discussão, às vezes, eu não quero ofender ninguém, tá? Mas essa discussão toda do que é o que é o centro, o que é a consequência, eu acho importante, mas a maneira como a energia que a galera coloca nisso, às vezes me faz bocejar um pouquinho. Eu fico assim, tá bom. Eu acho que a gente não precisa, exagerar, né? Tem coisa que é importante. A gente precisa de precisão, principalmente quando a gente está falando de exegese. Exegese é uma coisa que a gente precisa ter precisão. Mas, assim,
essas categorias que a gente cria, às vezes, são mais artificiais do que bíblicas mesmo, né? Quais os principais textos gregos para a tradução do Novo Testamento? Quais as diferenças? Olha só, eu só trouxe um Novo Testamento grego para casa, o outro ficou no seminário, porque eu achei que a quarentena ia durar 10 dias ou 2 semanas só. já entramos no 3º mês, né? E na verdade, eu estou desesperado. Eu preciso voltar para o seminário para pegar um monte de livro que eu deixei lá. Mas a versão que eu trouxe é essa daqui, a 4ª edição editada, revisada da UBS. Da capa vermelha, eu acho que tem em português essa daqui, viu? Eu só não sei se é a 4ª ou se é a 3ª edição. Agora, a diferença, a mais usada entre os acadêmicos não é essa daqui, é a Nestle Aland, é a da capa azul, tá? Que já entrou, se não me engano, na 28ª edição. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é muito simples, é mínima. A diferença está basicamente no aparato crítico, em termos práticos, tá? Basicamente no aparato crítico. A UBS, ela apresenta o aparato crítico de forma resumida e selecionada. Então, o comitê, que foi liderado por um cara chamado Bruce Metzger, eles avaliaram as variantes textuais quando elas estavam presentes, e esse comitê deu uma nota. Essa variante é a nota A. Então é quase certeza que essa é a leitura, digamos assim, original, né, do texto. A NA não faz isso. A NA já só coloca todas as referências. Então, manuscrito tradição siríaca, o códice sinaítico, Vaticano, né, e coloca todas as evidências. Então a NA é usada entre os acadêmicos porque ela é mais exaustiva, o seu aparato crítico, tá? Tem uma recente que a Tyndale House, para quem não sabe, é uma biblioteca de pesquisa que está localizada no campus da Universidade de Cambridge. E muitos evangélicos, quando vão para Cambridge pesquisar a Bíblia, ali é uma maravilha, viu? O Tyndale House é praticamente céu na terra, né? Para quem estuda Bíblia. E lá eles publicaram no ano passado a edição deles do Novo Testamento grego. Basicamente a diferença está na formatação, no layout, para deixar a leitura mais fluida. Então as diferenças são essas, tá? Eu recomendaria vocês comprarem, se for comprar um Novo Testamento grego, compra logo a NA, que é mais feinha, né, a formatação, mas que pelo menos tem tudo lá. Né? Aí você não precisa comprar 2. Ô Bernardo, em relação às versões que nós temos em português, das que você conhece no Brasil, qual que você acha, olha, para mim essa é a melhor versão para você estudar o texto? No caso, o Novo Testamento. Eu gosto muito das traduções que estão no lado mais dinâmico, né? Eu gosto da NVT recém-lançada. A NVT está um pouco mais para lá, né? No dinamismo do processo de tradução, né? E as traduções mais formais, eu, sem dúvida, fico com a RA, Revista e Atualizada. Eu acho que a NVI e a RA se aproximam muito, embora elas trabalhem com tipos de tradução diferentes. Uma é mais formal e a outra é mais dinâmica, mas elas se aproximam mais no espectro. Eu gosto muito da NVI, mas, assim, por exemplo, tem uma coisa na NVI que você pode até comentar agora, né? Eu estava até para ler sobre isso. Em Romanos 12:1, a maioria das versões faz apresentar os vossos corpos. A NVI, ela não traz a expressão corpos, ela diz apresentai-vos a Deus. E parece uma coisa boba, mas não é. Não, faz diferença, sem dúvida. O que você pode comentar sobre essa questão? Olha, tradução é aquela coisa, né? Tradutor e traditore, né? Conhece essa expressão? Tradutor traidor, né? Não existe tradução perfeita. Todo processo de tradução envolve uma boa dose de interpretação e de escolhas interpretativas. Não tem jeito. Por isso que você lê a Bíblia em português, você está dependendo da escolha de um comitê. Não tem como escapar. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia nas línguas originais.
Então a NVT vai ter ali suas falhas também, a NVT, desculpa, a NVI, a NVT tem suas falhas, a RA também tem termos ali que são ininteligíveis hoje, né, na RA, por exemplo, por causa dessa filosofia, por causa desse método formal de tradução, né. Então, infelizmente, é uma coisa que não tem como escapar. Tá? Por isso que é sempre bom a gente estar perto dos textos nas línguas originais. Outra do Arnone. Como você acha que pastores deveriam agir em momento de polarização política? Eu acho que os pastores tinham que voltar para a Bíblia, sinceramente, Gustavo. Puxa vida, ser justo você, rapaz, que a gente se conhece. Ele não é a Inquisição, essas perguntas mas gosta de uma fogueira, viu? Não, eu digo isso porque é um assunto que a cicatriz em mim está muito aberta ainda e enfim, eu tenho medo de me exaltar aqui, mas é uma tristeza o que a gente está passando, o que o evangelicalismo tem passado nas últimas década e meia, né? Complicado. Eu acho que a gente construiu um bezerro de ouro, chamou de Jesus, assim como Israel fez lá no Êxodo. Israel construiu um bezerro de ouro e chamou de Yahweh. A gente acha que está servindo a Deus, mas a gente está adorando um ídolo, e por trás desse ídolo tem um demônio, sinceramente. Porque quando você começa a dividir a igreja por preferências políticas que não comprometem a centralidade da identidade cristã, né, os pontos centrais da identidade cristã, eu acho isso muito complicado. E eu acho que os pastores acabaram cedendo, porque os pastores... A gente faz teologia aqui, infelizmente, né? Claro que eu estou generalizando, né? Mas boa parte da igreja evangélica faz teologia como um católico segue um papa, porque segue o papa, né? Então o sujeito tem ali meia dúzia de referenciais de teólogos que ele respeita, de pregadores, o que o cara falar, está falado. E aí é aquele efeito manada, né? Então, eu acho que o que os pastores precisam fazer é se matricular no Seminário Servo de Cristo, aprender a ler a Bíblia. Não, brincadeira, mas com toda a seriedade, eu acho que a gente precisa de uma boa dose de realismo vindo de Deus, despertar desse feitiço, que é um feitiço mesmo, de achar que o Evangelho pode ser reduzido e pode ser instrumentalizado politicamente. Sim. Olha só, o Seminário Servo de Cristo assim, eu sou suspeito para falar, mas nós somos um que preza demais pelas Escrituras, né? Eu falo por mim, eu amo demais a Bíblia e assim, não tem nada mais importante profissionalmente, ministerialmente falando, do que tem isso como um valor inegociável. E os meus colegas no seminário também, nós prezamos demais a tradição cristã. Só que recentemente a gente tem sido difamado por aí, por grandes teólogos respeitados, pessoal que se refere a essas pessoas como os teólogos mais importantes do Brasil, que o pessoal está difamando a gente porque a gente não apoiou e não apoia o candidato da vez, o político da vez. É uma coisa muito complicada, cara, de partir o coração às vezes, de dar gastrite, onde nós fomos parar, né? Mas graças a Deus, enfim, a gente está mantendo o joelho no chão, os alunos são testemunha disso. Tudo isso para dizer, Gustavo, você sendo aluno nosso aí, né? Eu acho que a gente tem que se manter fiel às Escrituras. Eu não sei, cara, o que aconteceu, rapaz. Se enfeitiçou com essa possibilidade de ganhar relevância, visibilidade aos olhos do mundo, seguindo a via de César e de Faraó. Isso volta lá atrás, eu não estou falando só de quem está no poder hoje, eu estou falando lá de trás também, né? Sim. A gente subscreveu a isso, infelizmente. Não é uma questão meramente política, partidária, né? Ou personalista, né? Envolve mais uma questão espiritual mesmo, né? Eu participei de uma aula com o Michael Gorin, também no Boccaccio, né? E o Gorin, ele estava expondo, acho que era 2 Pedro. E ele falou muita coisa assim, interessante. Ele disse, olha, no contexto de 2 Pedro, a igreja estava passando por muitas tensões, né? Perseguição e tal. E a grande mensagem do apóstolo Pedro para eles não era que a situação ia melhorar, mas era que eles deviam se manter fiéis.
né? Essa é a grande mensagem, né? Então, aí ele trouxe, ó, quando a gente olha para a nossa realidade hoje, isso foi ano passado, né? Quando já na nossa realidade hoje, nós também lidamos com tensões do trabalho, em casa, locais, globais. E o grande desafio da igreja é manter a sua fidelidade a Deus, né? Você se manter fiel a despeito do que aconteça. Então, eu acho que essa questão da fidelidade a Deus foi o ponto, né? Que as pessoas depositaram a sua confiança em esperanças políticas, esperanças essas que deveria estar no Senhor, né? O Keller, inclusive, usa essa expressão quando ele fala de idolatria, né? Você coloca a sua esperança última em uma alegria passageira desse mundo, né? E na verdade, assim, quando a gente olha para o que aconteceu com Jesus, a gente é ensinado em muitas igrejas que Jesus foi rejeitado, crucificado, porque Jesus veio pregando a graça e os fariseus eram todos legalistas e tudo, mas não tem nada a ver. O pessoal rejeitou Jesus porque Jesus não pertencia à expectativa dos seus contemporâneos. A gente não pode dizer que foi por uma questão política, porque a gente cometeria um anacronismo. Eles não entendiam política e religião como nós entendemos hoje. Mas, guardando aí as devidas proporções, por que o pessoal rejeita Jesus? Porque ele não era do partido deles. Ele não era da seita deles. Ô Bernardo, e até aquela pergunta de Pedro lá em Atos 1, né, pós-ressurreição, ainda demonstra esse resquício, né? Quando o Senhor devolverá o reino para Israel, né? Ou Sem dúvida. Jesus tinha ressuscitado, os atos poderosos de Deus tinham sido manifestos, o Evangelho, eles tinham vivenciado aquilo, mas essa era uma pauta que existia no Pedro regenerado, né? Sem dúvida. Quando vai ser devolvido, né, o reino para Israel? Sem dúvida. E Jesus nem entra nessa questão. Isso. Não, nem entra. A história é outra. Uma pergunta aqui do Iago Gonçalves. O Iago é lá do Rio, da Igreja Vineyard. Ele faz essa pergunta. Quais os pontos centrais da identidade cristã? Qual o limite para um cisma? No caso, acho que ele quer saber quais os limites da unidade, né? Tipo, passando disso, não tem como haver uma unidade. Isso aqui é uma pergunta que pode ser respondida por diversos ângulos, dependendo da tradição a que você pertence. Cada tradição vai limitar aí as fronteiras de uma maneira diferente, né? Eu tenho para mim que a autoridade suprema das Escrituras é algo que precisa ser afirmado logo de entrada, porque disso depende tudo aquilo que vem depois, né? Nós temos 2000 anos de história da igreja, nós temos os credos, nós temos as expressões de confessionalidade de cada tradição. Então a gente tem, não existe uma resposta, ó, isso aqui é o centro. Cada tradição define os limites da forma que cada tradição achar melhor. Então eu diria para você que a centralidade das escrituras, a tradição cristã, os credos, né, principalmente aqueles que dizem respeito à Trindade, a exposição clara do Evangelho. É muito complicado, porque a igreja, o cristianismo é uma coisa tão plural que é difícil você dar uma resposta assim. Fora esses pontos que eu mencionei, né? Tem uma frase que eu até primeiro eu ouvi dizer que era Santo Agostinho. Depois eu descobri que era do Richard Baxter. E agora, lendo John Stott no Controvérsia Jesus, ele cita outro cara, que eu esqueci o nome dele. Mas a frase você deve conhecer. Ele disse que no que é essencial, haja unidade. No que é não essencial, que haja liberdade. Acima de tudo, o amor. Então, assim, acho que a unidade cristã está baseada no núcleo confessional básico. Isso. E existe uma questão tipo pedobatismo e credobatismo, cessacionismo e contígio. Me parece questões assim não essenciais à fé, que pode haver essa liberdade de eu sou continuista, eu sou cessacionista, eu sou credo, eu sou pedo e por aí vai, né? Eu acho que esses pontos que você elencou, eu acho que principalmente a autoridade das escrituras, eu acho que é uma questão muito central, né? A Trindade também, lógico. Mas se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus e você faz concessões a ela, não tem como você sustentar as outras, porque tudo vai emanar das escrituras, né? E se a ela não tem o locus da autoridade, então como é que eu vou saber
o que é a revelação de Deus daquilo que não é revelação de Deus. Exato. A gente precisa de algo fora de nós, objetivo, né? Uma pedra de toque. Ó, gente, leiam o Drama da Doutrina, tá? Isso aqui é do Guilherme Piton. Ele faz, a pergunta dele é: qual seria a maior contribuição dos estudos do N.T. Wright para os reformados? Ele é reformado também, presbiteriano, Piton. Então, olha só, tem duas palavras aqui que me impedem de responder essa pergunta com exatidão. A primeira palavra é maior, né? Qual seria a maior contribuição? Eu não conseguiria elencar a maior e a menor, né? Então vamos fazer o seguinte, e a segunda... quais seriam as contribuições dos estudos de N.T. Wright para os irmãos de tradição reformada? Eu diria duas coisas. Wright lê o Novo Testamento com uma consciência histórica muito, muito, muito aguçada e salutar, na minha opinião. Nós, reformados, estamos acostumados a ler a Bíblia a partir do livro de teologia sistemática que o nosso professor de seminário mandou comprar. É impressionante a quantidade de alunos que eu recebo no seminário. E eu não estou reclamando não, tá? Eu gosto de todos, amo todos. Mas é uma coisa que me chama a atenção, a quantidade de alunos que quando a gente, sei lá, está numa aula de Romanos, por exemplo, ou de Apocalipse, sexta de manhã, a gente, a olhar para o texto e explicar o texto não entra na cabeça da pessoa, porque na cabeça da pessoa já está cristalizada uma categoria que está fora do texto. É uma coisa impressionante. A gente precisa passar por um processo de cura-libertação, literalmente. Porque o sujeito absorveu aquelas categorias abstratas, aristotélicas, de muitas teologias sistemáticas, não todas, mas muitas, e aí o pessoal vai para o texto com aquela lente. E aí quando você tenta explicar o que o texto está dizendo, não entra porque a pessoa não está enxergando que ela está com uma outra lente, né? O que o Wright faz é limpar a nossa lente. O Wright, eu diria que essa é uma das grandes contribuições que o Wright faz. Ele coloca o Novo Testamento em seu contexto histórico específico e ajuda a gente a enxergar Jesus no contexto dele, e não o Jesus dos livros que a gente leu. Tá? A segunda coisa que eu gosto muito do Wright é que o Wright ajuda, embora uma coisa interessante que eu vou falar aqui, né, em um dos capítulos, no último capítulo da minha tese, eu até que interajo bastante com alguns textos do Wright, com o trabalho dele, né? E assim, eu sempre que interajo com ele é para discordar. Então, se você olhar as minhas notas de rodapé, as menções que eu faço do Wright, eu estou o tempo todo discordando dele. Então, assim, a gente discorda. Eu vejo, eu acho, em alguns momentos, eu acho que ele está lendo o texto de forma equivocada. Ele está trazendo coisas de fora para o texto. Porém, uma das coisas que me fascinam no Wright é que ele habita tanto no mundo do judaísmo do primeiro século que ele consegue enxergar conexões entre novo e antigo que, se não fosse por causa da ajuda dele, eu muitas vezes teria deixado passar. Então o Wright é esse cara que coloca o Novo Testamento em continuidade, exatamente, e numa relação de ampla continuidade com a história da redenção de Deus. E aqui o Wright não é o único, na verdade, ele deve muito a Oscar Kuhlman, a caras que vieram antes dele, Albert Schweitzer. Sem Schweitzer a gente não teria Wright, sem Kuhlman a gente não teria Wright, sem Dodd a gente não teria Wright, sem George Caird a gente não teria Wright, né? E sem o Sanders também provavelmente a gente não teria o Wright, né? Mas eu mencionaria essas duas coisas, que o Wright ele ajuda muito no sentido de a gente colocar o texto nesse enredo mais amplo, né? E identificar essa continuidade ampla que existe na história da salvação do povo de Deus de Gênesis a Apocalipse. O Piper, ele escreveu um livro sobre a pandemia. E acho que o Wright também escreveu um livro sobre a pandemia. E teve um outro autor, que saiu pela CPAD, que eu esqueci o nome dele, que também escreveu, eu não li ainda, foram 3 livros que eu sei que saíram,
falando sobre, tentando explicar numa perspectiva teológica, dando uma resposta para a questão da pandemia. Não sei se você leu esses livros, se você Não. teve contato com textos de algum, mas na sua perspectiva, assim, você acha que a pandemia que nós vemos hoje é algo que o agente é Deus? Deus diz assim, eu quero que tenha uma pandemia e pá. E a gente tem que saber lidar com essa soberania agridoce, né? Essa é a linguagem até do Piper. Ou você acha que, não, pode ter sido Deus, mas nós não temos como saber, porque pelo menos nos eventos que haviam no Novo Antigo Testamento, a gente sabia que Deus estava por trás, porque ele mesmo tinha revelado isso. Um exemplo disso seria Abacuque, né? Deus havia dito ao profeta que ia usar os babilônicos para castigar o seu próprio povo, mas esses não ficariam alheios a um juízo divino, enfim. Ou você acha que não, Deus de forma alguma poderia estar por trás de um problema como a pandemia, enfim. Esses são pelo menos, as três respostas que eu já vi em torno desse debate, né? Deus foi o agente, Deus não pode ser o agente, ou Deus pode ser, mas nós não sabemos se ele foi. Eu não sei se existe uma quarta Olha via, só, né? A do Bernardo, mas como é que você analisa deve ter, isso? deve ter. Eu acredito que Deus está por trás de absolutamente tudo, de uma forma ou de outra. Ele é Deus, ele é soberano, ele está com o volante na mão, o trono está ocupado, nada pega Deus de surpresa, ele sabe de todas as coisas. O que eu acho, sendo bem franco, eu não sei se é porque eu tô com fome e eu tô, enfim, quando a gente fica com fome a gente vai ficando cada vez mais sincero, né? Mas pode comer aqui na live, pega um biscoitinho aí só para enganar. Não, tá tranquilo. Já termina. Eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta que não leva a nada. O que vai mudar a gente saber disso, né? É mais ou menos os amigos do Jó. Os amigos do Jó queriam dar uma resposta lógica para o Jó. E, aliás, se a gente prestar atenção no argumento usado pelos amigos do Jó, eles são ortodoxos. São uma galera ali ilógicos. Seja de Teodiceia. Lógicos, né? Deus é justo. Se você está sofrendo é porque você pisou na bola em algum lugar. E você está escondendo. Deus é justo. Ele não tolera o mal. Então a lógica é perfeita ali, né? O problema é que Deus não se encaixa na nossa lógica muitas vezes. E Deus fica quieto o tempo todo no livro do Jó. Deus fica quieto e quando ele aparece lá no final do livro, ele sequer se engaja no debate. Ele sequer fala, tá bom, vai, eu vou dar o gabarito para vocês. É isso. Jó. Ele não fala nada disso. Ele olha para o Jó e fala, é você que faz o sol nascer todo dia? E eu acho que o ponto ali do enredo do Jó é justamente enfatizar isso. Isso não cabe a vocês, não é para vocês se preocuparem. Vocês confiem em mim, eu sou todo sábio, eu sou todo bom, eu estou no controle de todas as coisas. Né? É por isso que o Jó, o homem mais justo da face da terra, no final se arrepende. Né? É uma coisa esquisita. Como é que um cara mais justo da face da terra se arrepende do final? Porque ele percebe, ao reduzir Deus a um sistema lógico, ele construiu um ídolo. Né? Eu gostei muito de... Eu não li o livro do Andrew Wright, né? Na verdade, não li nenhum dos livros, né? Mas eu li um artigo que o Wright escreveu, acho que foi para Times, e eu gostei muito, porque quando eu comecei a estudar essa questão de Teodiceia, né, ao ouvir isso, uma resposta que foi dada, para mim, foi muito satisfatória. Né? O teólogo, na época, ele comentava, olha... até explicou, até é você tentar justificar Deus diante do problema do mal, tal, aquele negócio todo, e você vai encontrar vários teodiceias. A mais popular no Brasil, pelo menos não sei, pode ser no mundo também, é o que o Sayão vai chamar de teodiceia pedagógica, né? Que é aquela ideia de que o mal vem para você aprender uma lição, amadurecer, não sei o quê, mas existem vários outros teodiceias. E aí esse pastor diz o seguinte, olha, eu acho que a melhor forma de você lidar com isso, e essa foi a resposta que o Wright deu, é seguir o exemplo dos salmistas, que lida com o problema do mal através do lamento.
Ou seja, você não sabe o porquê disso, mas você continua crendo na soberania divina, você continua crendo na bondade divina, revelado o seu caráter através da sua bondade, e você não entende como esse Deus que é bom e todo-poderoso ao mesmo tempo pode permitir o mal, mas você se curva, né? Isso. E você lamenta, Isso. né? Isso. Eu achei muito legal essa postura do Wright e desse teólogo, né? Que desde que eu vi isso, para mim foi maravilhoso. Eu acho que o que Deus quer do seu povo não é que o seu povo entenda. A gente só pode entender aquilo que Deus revela, né? Agora, eu acho que o que Deus quer é que o seu povo confie, mesmo quando não entenda. A confiança, né, ou fé, depende de como você quer usar o termo aqui, a confiança tá no centro da nossa vocação humana desde Gênesis. Quando a serpente tentou Eva, ela fez a Eva, antes de comer o fruto, ela fez a Eva desconfiar do caráter de Deus. Ela colocou a ênfase do mandamento de Deus no lado negativo, sendo que a ênfase estava no lado positivo, né? Come tudo, menos essa, porque essa aqui vai dar dor de barriga, vai fazer muito mal para vocês, vocês vão morrer. E eu estou falando isso para proteger vocês, não porque eu sou mesquinho. Né? Come tudo, menos essa. A serpente vai lá e fala assim, Deus falou que vocês não podem comer nada. E aí a Eva cai nessa brincadeira e ela acentua a ênfase negativa daquilo que Deus tinha dito. Ela fala, Deus falou que eu não posso nem tocar, né? Isso. E aí ela cai na lógica da serpente, a serpente fala, não vai morrer nada. No dia que Deus está fazendo isso porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Então a questão da confiança está no centro da vocação humana, e está no centro do nosso problema também. Né? E nessas horas, nessas horas de crise, me parece que a nossa tentação é de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente quer entender tudo, porque isso vai satisfazer o nosso intelecto. Mas precisa? Esse é o ponto. Isso aqui é uma pergunta que eu não sei se você conhece o Daniel Supimpa. Sim. Conhece não pessoalmente, mas conheço o Daniel. Já conversamos por mensagem. Ele também estudou no Regent, né? Tá aqui no Brasil agora e eu pedi uma pergunta, né? Só se for fácil. Fala pro Daniel fazer pergunta fácil. A parte 1 começa assim, De que forma podemos trazer o conhecimento histórico para a interpretação bíblica da igreja? Deixa eu botar o complemento, tá? Sem parecer novo sacerdócio de historiadores que são autorizados a interpretar as escrituras. Porque o sacerdote era um grupo de pessoas que só eles tinham acesso... né? Entendi. Sem elitizar o conhecimento bíblico, né? Exatamente. Tá. Ter pessoas designadas dentro do corpo de Cristo para ensinar as escrituras é uma coisa necessariamente ruim. Essa coisa do sacerdócio universal de todos os santos, que é uma herança protestante e que é muito cara para mim, eu dou muito valor a ela foi muitas vezes abusada, né? O pessoal começou a achar que o que Lutero estava dizendo, os reformadores, né, no caso, que a Bíblia pode ser interpretada de qualquer jeito por qualquer um. Então, Daniel sabe disso, obviamente. Eu não vejo como algo essencialmente negativo ter doutores da igreja, ter pessoas que vão ensinar. E eu acho que o problema lá que Jesus está enfrentando não é que a interpretação bíblica estava sendo monopolizada pelos sacerdotes. Acho que o problema é outro, né? Agora, de fato, isso não pode parar aí, né? E de novo, eu não tenho uma resposta prática, eu não tenho um plano elaborado de como a gente pode implementar um processo aí de educação ou de alfabetização bíblica do ponto de vista histórico, né, nas nossas igrejas locais. Mas uma coisa que eu tento sempre enfatizar com todo mundo que eu encontro é que, olha, esse negócio de ler a Bíblia com a consciência histórica desperta, né, e com responsabilidade ao texto, é uma coisa que não está fora do alcance da pessoa mais comum hoje, porque nós temos 2000 anos de história e nós temos muito material disponível, nós temos a internet. E eu acho que parte dessa dificuldade que as pessoas têm de entender isso é que elas foram ensinadas que ler a Bíblia é um troço que você faz sozinho. Mas não existe você ler a Bíblia sozinho. Você já está dependendo de um tradutor.
Se você não lê no grego e no hebraico, você não está lendo sozinho já, né? E se você lê no grego e hebraico, você também não está, porque alguém te ensinou essas línguas, né? Então, esse negócio de ler a Bíblia, jamais, não é sozinho, né? Então, como que a gente deve fazer? Eu sou daqueles caras que queria que toda a igreja fosse uma espécie de seminário, no bom sentido. Sim. O que é a igreja, se não um lugar onde os santos vão ser equipados para o ministério, como diz Efésios? O que é a igreja, se não um espaço seguro, onde eu vou ter o meu entendimento aprofundado acerca das doutrinas centrais das Escrituras, da pessoa de Cristo, do enredo bíblico, enfim, né? Então, eu acho que a gente pode, talvez, tentar superar essa lacuna, né? Trazendo isso para as nossas igrejas locais, né? Por que tem tão pouca gente da nossa geração que está sentando o traseiro na cadeira, estudando a Bíblia mesmo, se dedicando para entender esse negócio, para depois ser professor de escola dominical? A gente não vê muito isso. Hoje o sujeito quer ser youtuber, né? Hoje a gente quer ser, enfim... Mas a gente, eu acho que dá para fazer. É que é o tipo de trabalho que dá trabalho e que nem sempre todo mundo bate palma. É, né? Aquela coisa, né? Se é ensinar, que haja dedicação, né? Então, hoje em dia, assim, as pessoas, elas querem ler um livro se for emprestado, se tiver um PDF, mas elas não querem, tipo, gastar R$30 para comprar um. Só que eu acho muito didático, assim, quando você gasta para comprar um livro, porque parece que você está demonstrando que aquilo importa a ponto de você pegar aquela X valor para investir no livro, sabe? Exato. Se você é casado, então, se você comprou, a esposa vai mandar você ler, né? É verdade. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui do Neto, que ele já falou um pouco. Poxa, eu estou desde o começo, faz a minha pergunta. Qual a importância do preterismo na profecia para o pensamento de N.T. Wright? O que você quer dizer com o pessoal aqui usa um vocabulário sofisticado? Acho que é uma ideia mais escatológica, não? Aquela perspectiva escatológica preterista? Na minha cabeça eu tenho uma definição de preterismo. Eu só não sei se é a mesma definição que o Neto tem, né? Responde o que você acha. Tá, eu acho que ele está certo em 95%. Realmente o discurso escatológico de Jesus no Monte das Oliveiras, como ele é atestado em Marcos 13, Mateus 24 em diante, Lucas 23, Jesus está se referindo ao templo. É muito claro isso, é só você ler os evangelhos que Jesus está se referindo ao templo. Um dado interessante é o seguinte, se você lê Joséfo, e Joséfo é um cara que vocês têm que ler, tá? Deixa o Piper, o Keller um pouco de lado assim, eu gosto deles, mas de vez em quando alterna, e lê Joséfo, o grande historiador judeu Joséfo, quando ele narra a história dos judeus que culmina na destruição do templo. Lê lá. Você vai ver a descrição que ele faz dos eventos cercando a destruição do templo, é muito parecido com a descrição que Jesus dá no Sermão Escatológico do Monte das Oliveiras. Então, eu acho que o Wright está certo. Eu só não vou com o Wright até o final da avenida quando ele diz que essa profecia não pode ser usada em tempos futuros. Porque a profecia bíblica, essencialmente, não fala de eventos, mas fala da constância e da consistência do caráter de Deus. Por isso que os profetas conseguem prever o futuro. O pessoal acha, isso aqui é um erro muito comum, né? O pessoal acha que o profeta bíblico é o cara que prevê o futuro. Não é. O profeta bíblico, ele consegue prever o futuro porque ele conhece muito bem o passado. Ele conhece a lei. Aquela ideia do Nabi, se você lê Jeremias, é o cara que vê o presente e fala para o presente. Mas assim, eu digo em termos de o que define um profeta no Antigo Testamento, tem profetas e profetas no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento tem profeta que faz milagre, tem profeta, milagre, de novo é o termo, né? Que faz coisas poderosas. Olha! E profeta que não faz. Né? Elias era um profeta extraordinário, mas se você pegar todos os profetas e tentar discernir o que todos têm em comum, é que o profeta nada mais é do que o guardião da aliança. Então, porque ele é o guardião da aliança e porque ele conhece o caráter de Deus revelado na aliança, porque ele conhece Deuteronômio, por exemplo,
ele consegue ler a situação e prever o futuro. Uhum. Agora, isso não quer dizer que o profeta não recebe revelações específicas sobre eventos futuros, só que está tudo ancorado na aliança. Sim. Então, quando a gente fala de uma profecia que já se cumpriu no passado, isso não quer dizer que se a gente se encontrar numa situação semelhante, aquilo não possa acontecer de novo. Por quê? Porque Deus nunca muda. Essa é a lógica por trás do... Por exemplo, se eu puder te dar um exemplo, né? Pode? Temos tempo, Zé? Pode sim. Tem. E agora? É que falou dos evangelhos, vocês apertaram o botão aqui. Quando Jesus entra no templo, né, ele expulsa lá os cambistas, vira as mesas e tudo mais, ele cita um texto de Isaías dizendo, vocês não leram o que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, só que depois ele acrescenta uma alusão a uma outra passagem de Jeremias capítulo 7, quando ele diz assim, mas vocês transformaram esse lugar numa caverna de bandidos, né? E ali é uma profecia de Jeremias, que Jeremias faz contra o primeiro templo. E o que é interessante é que quando Jeremias faz essa profecia no primeiro templo, contra o primeiro templo, ele está aludindo ao santuário anterior lá em Siló. Uhum. Então ele fala assim, vocês, Jeremias 7, a minha filha está entrando aqui para me chamar para jantar, mas terminando aqui a gente vai. Jeremias 7 é o famoso sermão do templo, né? Em que Jeremias fica lá diante do templo e começa a falar, olha, vocês são um bando de sem vergonha, né? Vocês cometem adultério, vocês roubam, vocês cometem assassinato, vocês quebram aliança, vocês fazem um monte de coisa. E aí, no final das contas, vocês ainda têm a cara de pau de chegar nessa casa e dizer o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, né? Já que Deus mora nesse templo, ele nunca vai permitir que os inimigos invadam a nossa terra. E aí Jeremias fala assim, vocês não sabem de nada, vocês não se lembram que lá no santuário de Siló, os nossos antepassados invocavam o nome de Deus também, e Deus destruiu o santuário e a casa de novo. Para de besteira. E aí Jesus vai usar Jeremias 7, que se referia ao primeiro templo. Só que ele vai usar no segundo templo para dizer, vocês transformaram esse lugar num buraco de bandido de novo. Por isso que... Ou seja, uma profecia que já se cumpriu não quer dizer que ela não possa ser usada para um evento semelhante, né? Como foi o caso de Jesus. Porque esse é um erro que muitos de nós muito comumente cometemos. A gente acha que a profecia, em primeira instância, fala do evento. Não fala do evento. A profecia fala do caráter de Deus antes de tudo. Uhum. Né? Então, sim. Legal isso, Bernardo. Por isso que Jesus usa um texto que já tinha se cumprido, mas ele fala, vai se cumprir de novo. Né? Então é aí que eu acho que... e até hoje na questão da pregação, né? Porque hoje quando o pregador ele vai expor o texto, ele vai trabalhar com textos de eventos que já se cumpriram em algum momento, mas que eles revelam traços do caráter divino, ele traz consigo princípios para a nossa vida. Eu prefiro muito mais a linguagem de consistência do caráter de Deus do que de princípios que podem ser aplicados. Porque o evangelho não é uma mensagem de princípios, né? O evangelho, o conteúdo do evangelho é uma pessoa. E quando a gente fala do caráter de um Deus que nunca muda, a dinâmica é diferente um pouco, né? Por isso que a Bíblia é atual, apesar da Bíblia ser um livro tão antigo, diverso e complicado, ela é importante e relevante para nós por causa disso, que ela fala de um Deus que não mudou, né? Sim. Bernardo, meu muito, muito obrigado. Assim, para mim, assim, eu falo aqui publicamente, foi uma das melhores lives, assim, eu aprendi muito, né? E fiquei mais e mais ansioso para fazer um curso de teologia, né? Hoje eu estou fazendo uma tutoria teológica com o Pedro Dulce. É o meu primeiro contato assim mais sistemático do estudo teológico, né? Até então a teologia para mim era mais como hobby, era lendo, era indo para um evento, conversando com amigos. Mas assim, ouvindo você, deu mais vontade de estar numa sala de aula, estar aprendendo. Que bom. Porque assim, é muito rico mesmo e inspirador. E eu acredito que não é só uma sensação minha. Eu vi alguns comentários das pessoas comentando aqui, né? E eu acho que muita gente também se sentiu assim. Eu quero avisar o pessoal que o Bernardo Chu, ele é o host, acho que é host, né, do
podcast do Seminário Servo de Cristo. Comecei a ouvir eles. Então procura lá no Spotify, acho que no Deezer também. Tá como? Tá Seminário Servo de Cristo? Eu acho que podcast? acho que é só Servo de Cristo, hein? Você me pegou. Eu não sou o host, a gente faz um rodízio ali, né? Que é Servo de Cristo. Ele e o Ziel ali conversando e tal. Pronto, isso. Ó, o pessoal já tá dizendo, eu já acompanho. Então vocês vão encontrar ele lá. Assim, ele também tá lá no Facebook. Raramente ele vai lá e publica alguma coisa. Eu gostaria muito que ele viesse para o Instagram, né? Para estar sempre trazendo publicações, compartilhando ideias, livros. E eu queria, Bernardo, que você se despedisse e se você pudesse deixasse uma indicação literária, assim, sobre teologia do Novo Testamento, assim. Duas, na verdade. Uma de teologia do Novo Testamento e outra sobre Romanos. Como você está lecionando Romanos, qual comentário ou obra que você julga, pô, essa aí tem que ser lida, tal? Tá. Preferencialmente que está disponível em português, né, Zé? Que é mais acessível para o pessoal. Tá. A teologia bíblica do Novo Testamento, a melhor que tem hoje em português é o do Greg Beale, chamada justamente Teologia Bíblica do Novo Testamento. Vocês têm que ter esse livro, é excelente. De novo, a gente não vai com ele em todos os detalhes, mas é uma abordagem riquíssima, muito, muito fértil, e é um livro que vale a pena todo mundo ler. Tá? Muito parecido com o que o Wright faz, né? Embora seja dito. Romanos, em português, infelizmente a gente não tem muita coisa. Acredite se quiser, eu uso no curso do Seminário de Romanos o comentário do Stott ainda, que é um comentário bastante antigo. Olha. Desatualizado. Sim. E nem é técnico. Sério? Não é. Nossa, o Stott não é nem da época, ele nem... enfim, tem muita coisa que foi produzida em Romanos depois desse comentário do Stott. Muita mesmo. Mas... em português é o que eu achei de mais adequado, talvez, para o propósito do nosso curso, né? Tem outras coisas também em português, em Romanos. Deixa eu tentar lembrar de cabeça aqui. Eu acho que a Vida Nova está para produzir, está para traduzir ou lançar o comentário do Mu. Agora eu não sei. Não sei se eu estou confundindo com outro comentário. Eu sei que a Thomas vai lançar o do Anti-Wright. Em Romanos? Comentário. Não, o que é a Bíblia toda. Eu esqueci o nome. Tá. O Novo Testamento para hoje, né? Eu acho que sim. Que é tipo esse que ela lançou, que é com Keller e outro. Não é bom? Não é comentário técnico. O pessoal pergunta, né? E o livro do Keller, tal. Eu gosto demais do Keller, presbiteriano como eu. Mas é mais popular, né? Os comentários dele. O Keller não é um exegeta, assim, no sentido profissional, entre aspas, da coisa, né? Eu indicaria o comentário do Mu, se sair em português. E assim, se o pessoal que lê inglês, eu posso passar uma bibliografia de várias páginas, porque tem muita coisa. Pronto. Olha só, eu vou pegar com o Bernardo algumas indicações e vou postar aqui. Bernardo, cara, muito, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Foi um tempo muito rico. Foi mais do que eu esperava. Vocês do Servo de Cristo gostam muito, porque quando eu fiz a live com o Ziel, foi 3 horas de live. Ziel, você gosta, né? A gente já está na terceira aqui, mas o Ziel e aí ali é bom de papo. Tá bom? Um abraço, Bernardo. Valeu, Zé. Obrigado.